quais são as guerras que estão em curso no mundo neste exato momento, as grandes guerras, e por que algumas nem chamam a atenção do público, da imprensa ou em si a nossa. Quais são as guerras no mundo? Vamos entender isso, que o mundo realmente está em guerra, mas não é só a Ucrânia e também não é só no Oriente Médio, é vários locais mesmo. E nós estamos falando das grandes, também não estamos falando, por exemplo, de uma guerra no tráfico, do jogo do bicho, aquela questão das milícias no Rio de Janeiro, que isso também poderia ser considerado uma guerra, mas civil. Mas vamos falar aqui de guerras do mundo e as grandes, e por que algumas não chamam a atenção. Refugiados em fuga de guerra do Sudão, em maio deste ano. Crise no país é uma das mais graves do mundo. A guerra lá foi gigantesca. E por que ninguém falou nada? É o repórter Ricardo Senra, da BBC News Brasil, em Londres. Ah, muito perto. É bem novo o artigo. O mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo desse século e deve chegar ao fim de 2023 com pelo menos 8 grandes guerras, além das dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos, alertam pesquisadores. Junto à guerra entre Israel e o Hamas da faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, é a invasão da Rússia contra a Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024. Conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. É seguro dizer que haverá pelo menos 8 guerras, mas provavelmente mais e possivelmente 10 até o final do ano, diz a BBC News Brasil, Terce Patterson, coordenadora da Uppsala Conflict Data Program, UCDP, um projeto sueco que pesquisa, organiza e publica dados verificados sobre conflitos e é usado como referência por órgãos da ONU, pelo Banco Mundial e outras entidades internacionais. Existem diferentes interpretações sobre a definição de guerras e conflitos. Uma das mais adotadas, usada pela UCDP, é grupos internacionais de estudo sobre guerras e paz. Tem um número de mortes com um parâmetro definido como guerras e conflitos que atingem pelo menos 1.000 mortes em batalhas em um ano. Já conflitos armados são a disputa por territórios ou governos que resultam em pelo menos 25 mortes em batalhas em um ano. É muita coisa. O número dos conflitos cresceu e o número de mortes relacionadas com combates aumentou 97% só em 2022, como uma alta de até 400% desde o início da década de 2000, diz a BBC News Brasil, Magnus Oberg, diretor da UCDP. O alerta é compartilhado por Raul B. Stars, chefe do Centro de Ação Preventiva do Council of Foreign Relations, um grupo de pesquisa que mapeia conflitos globais baseado em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Várias organizações observaram definitivamente um aumento nos níveis de conflitos armados nos últimos anos, após décadas que permaneceram historicamente baixos, diz o pesquisador da BBC News Brasil. Muitos fatores podem explicar isso, desde as crescentes tensões econômicas e sociais sobre estados frágeis até o aumento das tensões sobre as grandes potências e até mesmo os efeitos iniciais das mudanças climáticas, diz ele. Muitas dessas guerras e conflitos, no entanto, não ganham atenção ao redor do mundo, mesmo com índices altos de mortes e destruição. E agora a pergunta, por quê? Mais ou menos visibilidade. Muitos fatores influenciam se uma guerra ganhará ou menos ou mais visibilidade internacional, explicam os professores entrevistados pela reportagem. Entre os principais está o risco de se espalharem e atraírem outros países, incluindo grandes potências como poderes nucleares, como é o caso das 2 guerras mais discutidas no momento, Israel, Hamas, Rússia e Ucrânia. Mas outros elementos, como proximidade dos conflitos com grandes centros populacionais, restrições ou não circulação de jornalistas e ONGs, a disponibilidade de registros, vídeos, fotos e relatos circulando em redes sociais e a familiaridade geográfica e cultural do grande público consumidor de notícias com os países envolvidos nas crises também tem papel importante. A falta de visibilidade de guerras e conflitos, como explicam especialistas, pode afetar diretamente o seu desenvolvimento e a pressão para cessar fogo, corredores humanitários ou envio de comida e remédios. Por exemplo, na avaliação de Paul Stars, do Council of Foreign Relations, nível elevado de preocupação e indignação nas populações de grandes potências econômicas e militares influenciam a disposição desse país em dedicar atenção e recursos pela paz em locais em conflito. Abre aspas. As partes em conflito, incluindo potências externas, também podem sentir que podem agir com impunidade quando não estão sob holofotes ou dos grandes meios de comunicação, agravando o problema. Por quê? A comunidade internacional sinalizou, num certo sentido, que não se importa.
Como consequência, os combates e atrocidades persistirão, diz Starts. O professor Oberg lembra que visibilidade pode ser crucial para o envio de ajuda humanitária em locais em guerra ou conflito. O apoio militar pode muitas vezes acontecer por razões estratégicas, mesmo sem muita atenção das pessoas, mas o apoio humanitário tende a exigir uma mobilização da opinião internacional, diz a BBC News Brasil. Mas grande visibilidade internacional e mobilização de opinião pública também podem trazer efeitos colaterais. Abre aspas, a visibilidade também pode aplicar por soluções ou busca de tensões porque atores ou subgrupos mais extremistas podem usar ou gerar a atenção dos meios de comunicação para incitar a opinião pública, tornando mais difícil, por vezes quase impossível, que se chegue a acordo ou que se evite uma escalada, diz Oberg. Muito bem. Ó, aqui estamos vendo o pessoal da CNN apanhando. Guerras em curso. O ano passado é considerado o mais mortal por conflitos desde o genocídio de Ruanda em 1994, com um total de 277 mil mortes. De acordo com informações do Journal Peace Research, publicado em Oslo, na Noruega. O aumento brusco em 2022 foi puxado principalmente por duas guerras particularmente violentas, Rússia e Ucrânia, e a guerra na Etiópia contra TPLF, Frente de Libertação do Povo Tigray, com mais de 81.500 e 1.001 vítimas fatais, respectivamente, até o fim do ano. Mais de 101 mil pessoas morreram na Etiópia. Nossa, é muita coisa. A guerra civil no Iêmen, que segundo a ONU já causou mais de 300 mil mortes desde seu início em 2014, também continua sem horizonte visível para sofrer. Ainda segundo a ONU, metade das mortes naquele país foram causadas diretamente por conflitos armados, enquanto que outra metade ocorreram em consequência da fome e das doenças causadas pela crise humanitária em larga escala. É muito cedo para dizer como será a comparação em 2023 e o ano passado. Neste ponto, a minha expectativa preliminar é que o número total de vítimas mortais será um pouco inferior ao de 2022. Isso deve-se principalmente à guerra extremamente sangrenta da Etiópia, que terminou no final de 2022, diz a BBC do Brasil, Tess Patterson, coordenadora da UCDP. No entanto, ainda veremos números superiores ao da maioria dos anos do século XXI, incluindo 2021. Como faltam 2 meses para o fim do ano, também teremos que levar em consideração que não sabemos por quanto tempo a guerra de Gaza continuará e quantas pessoas serão mortas lá, ele continua. Veja a seguir quais são as principais guerras em curso no mundo. Burkina Faso. A guerra em Burkina Faso é a parte mais violenta de um conflito armado mais amplo na região do Sahel, que fica no norte da África e inclui regiões de 10 países: Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia e Etiópia. Desde 2016, Burkina Faso é palco de confrontos violentos entre forças armadas do governo e grupos islâmicos insurgentes como Ansarul Islam, ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico de Sahel, ISS. A Anistia Internacional estima que pelo menos 46 locais em Burkina Faso estavam sob cerco de grupos armados em julho de 2023. Em 2022, ano mais mortal desde o início dos registros, 1.418 civis foram mortos, de acordo com a base de dados dos eventos locais de conflitos armados. 2. A Somália. A guerra civil da Somália se intensificou na primeira década dos anos 2000, com a ascensão do Al-Shabaab, aliada ao Al-Qaeda, lutando contra as forças do governo apoiadas da União Africana. Al-Shabaab tenta derrubar o governo local apoiado pelos países do Ocidente para estabelecer seu próprio governo baseado numa interpretação radical da lei islâmica. Segundo a ONG Human Rights Watch, o grupo armado islâmico Al-Shabaab conduz ataques indiscriminados e direcionados contra civis e recruta as crianças à força. O nível da violência aumentou em 2022, atingindo o número mais alto das vítimas mortais desde o início da década de 1990, segundo a OCDC. Sudão é o terceiro. A Agência da ONU para Refugiados diz que uma crise humanitária inimaginável está se desenrolando no Sudão. Quase 6 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas desde o início da guerra em abril deste ano.
Em 6 meses, a guerra entre os militares do Sudão e o grupo paramilitar que tenta tomar o governo mataram até 9 mil pessoas, segundo as Nações Unidas, e criaram um dos piores pesadelos humanitários da história recente. Segundo a Agência de Imigração da ONU, os combates deixaram 25 milhões de pessoas, mais de metade da população, dependendo da ajuda humanitária. 4. Mianmar. Um golpe militar em 2021 e a consequente repressão e manifestantes contrários ao regime foram a ponto de partida para uma escalada de violência no país do Sudeste Asiático. Segundo pesquisadores independentes citados pela ONU, mais de 13 mil crianças morreram no país e 1,3 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. Diversos grupos insurgentes atuam no país desde os anos 1950. Muitos deles são armados e radicalizaram sua atuação, tentando tomar o poder e derrubar o novo regime militar. 5. Rússia e Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia, criando um novo fluxo de milhões de refugiados e dezenas de milhares de mortos entre os civis e militares. A ONU confirmou formalmente 9,9 mil civis mortos, mas que o número real é certamente muito maior. A crise começou em 2014, quando a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia, em um movimento não reconhecido internacionalmente. Desde então, o regime de Vladimir Putin apoiou separatistas pró-russos que lutavam contra militares ucranianos na região de Donbass, na fronteira entre os dois países. No início de novembro de 2023, a Ucrânia informou que quase 120 áreas tinham sido bombardeadas nas 24 horas anteriores, o maior ataque individual desde o início do ano. A Rússia controla atualmente cerca de 17% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. Israel e Gaza. O grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro um ataque surpresa a Israel, matando mais de 1.400 e capturando mais de 200 reféns. Israel respondeu com uma intensa ofensiva militar que já matou mais de 10 mil pessoas, 40% delas crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. A ONU acusa Israel de estar cometendo crimes de guerra por meio de sua punição coletiva aos moradores da faixa de Gaza. Já Israel alega que tem o direito de se defender e busca destruir o grupo palestino Hamas. Ele também afirmou que Hamas cometeu crimes de guerra no ataque a Israel e na prisão de civis como reféns. 7. Nigéria e Síria. Conflitos internos distintos nesses dois países estão próximos e atingiram a marca de 1.000 mortos em combates, respectivamente. Os classificando em guerras segundo dados preliminares de Uppsala Conflict Data Program. Os dois países estão um pouco abaixo dessa marca dos dados preliminares até agora e muito provavelmente serão incluídos na lista final de guerras, diz a BBC News Brasil, Darcy Patterson, coordenadora do programa. Há também outros conflitos que podem acabar sendo classificados como guerras dependendo do que acontecer nos próximos meses, como o exemplo o Paquistão. A Nigéria é palco de violências por grupos organizados desde a sua independência, em 1960. O principal foco atualmente são batalhas entre forças do governo e grupos radicais islâmicos em diferentes estados que buscam controle de territórios. Já a Guerra Civil da Síria, que tem origem em protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad em março de 2011, envolve grupos rebeldes e grandes potências estrangeiras como Rússia, Turquia, Catar, Arábia Saudita e os Estados Unidos. Olha, essa foi um pouquinho maior essa leitura, mas foi bom sobre as guerras que nós estamos, as grandes guerras que estamos enfrentando no mundo.